Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa webinar. Queria contar um pouquinho para vocês como começou esse projeto. O nosso primeiro módulo é da Faculdade para a Vida. Nós nos formamos juntas, todas em psicologia, e um desejo que nós compartilhamos foi de estar ajudando as pessoas no seu desenvolvimento. Daí surgiu a ideia da gente contar um pouquinho na nossa carreira de psicóloga e também da nossa vida aí como mães. Para falar um pouquinho, né, com cada uma de nós, contar nossa experiência, a gente queria falar um pouquinho sobre o Lacan, que traz a visão, né, de psicanálise sobre o trabalho, uma visão bem interessante que ele fala sobre o trabalho ser tanto algo que possa trazer satisfação, como também o desprazer, né? Tudo vai muito de qual é o seu propósito e se o que você está realizando, de fato, né, tem algum valor e tem alguma forma de contribuir e compartilhar com a sociedade. E o desprazer estaria aí bem relacionado com uma ilusão de que você está se autorrealizando, né, que você está conseguindo cumprir com as condições financeiras e não tem, de fato, a ver com uma satisfação de um valor no que você faz e de uma contribuição que você faça. Por isso, nós pensamos em falar um pouquinho do nosso trabalho como psicóloga e como isso foi mudando, né, de acordo com a nossa maternidade. Então, eu vou convidar a Larissa para se apresentar e contar um pouquinho aí para a gente. Bom, eu sou a Larissa Mordente, sou natural de Araguari, sempre me vi no caminhar da psicologia, desde o ensino médio, isso foi se fortalecendo mais ainda, e eu confesso que eu nunca tive uma segunda opção para vestibular, e continuo não tendo uma segunda opção, né? Bom, depois da minha formação, há 14 anos, assim como todo recém-formado, a gente fica muito perdido, não sabe para onde ir, como que vai começar, como que vai fazer. Eu me voluntariei para trabalhar numa UTI neonatal, que estava recém-inaugurada aqui em Araguari, na Santa Casa. E de lá para cá os caminhos foram se abrindo, né? Então, eu tive, durante um tempo, no trabalho hospitalar, né, que da UTI se estendeu a toda a demanda do hospital. Depois eu comecei a trabalhar numa proposta nova aqui em Araguari, que era modalidade de abrigamento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade, numa modalidade casalar. Lá eu permaneci durante muito tempo, cresci muito como pessoa, como profissional, né? E aí, como eu acredito que eu tinha esse movimento de iniciar, também fiz parte da primeira equipe do NASF, aqui na minha cidade, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tendo experiência pela saúde pública, né? Depois disso, que eu nasci, era um período pequeno de processo seletivo, eu retornei para a Casa Lar. Paralelo, eu comecei a trabalhar num colégio particular, a convite de uma colega, e permaneci nos 2 empregos, até que eu passei no concurso público, numa cidade vizinha, em Uberlândia, e fui trabalhar com algo totalmente novo para mim, que é a política da assistência social, né? Mas, paralelo a isso, depois de 3 anos de formada, eu comecei a minha verdadeira paixão, que era a clínica. Mas bem pingadinho, com muito receio, com muito medo, um paciente, 2 pacientes, até que, há 3 anos, eu entrei no caminho da maternidade, né? E fiz por opção dedicar minha carreira à clínica. E desde então eu estou fazendo atendimento clínico. A minha linha de atendimento é a análise, né? Fiz alguns estudos posteriores à faculdade, mas ainda tenho o desejo de fazer a formação, que ainda não foi possível. Mas quem sabe daqui a pouco, né? É preciso continuar sonhando. E a clínica me permitiu uma flexibilidade muito boa, estar muito próxima do meu filho, da criação dele, né? A flexibilidade dos horários, de eu conseguir me organizar para estar maior tempo com ele, e também me dedicando ao atendimento na clínica, né? Mais recente, com tudo isso que a gente tem vivido,
uma outra novidade que chegou para nós foi o atendimento online, né? Então, nesse momento, eu estou vivendo a experiência do home office, né, no atendimento online, e da maternidade conciliada ao mesmo tempo. Né? Eu acredito, sim, que as nossas prioridades, os nossos caminhos, eles vão mudando de acordo com o tempo. Né? A maternidade traz algumas mudanças importantes e significativas para a gente, principalmente a maturidade, né, como pessoa e também na nossa profissão. Né? Eu acredito que esse projeto nosso tem muito para dar certo, justamente porque a gente vai falar aqui desse caminhar, né, que são caminhos que se entrelaçam. A maternidade, o nosso trabalho, o desenvolvimento psíquico. Então, vamos continuar falando, contando as nossas histórias, com o propósito de ajudar os outros que estão caminhando também conosco. Muito legal. Lara, eu fico aqui, né, ouvindo você contar da sua trajetória, e a gente vê como a carreira da gente, principalmente a psicologia, ela tem, né, várias linhas diferentes de atuação. Né? Você passou pela hospitalar, a escolar, a clínica, a saúde pública, assistência social, e como essa maternidade também te levou para a clínica. Né? E eu queria, né, te fazer uma pergunta. Como é que você tem feito para conciliar, né, esse atendimento aí home office, até muito por essa questão da pandemia, né, ter que ser online, e as atividades da sua maternidade? Bom, então, esse atendimento online me pegou de surpresa, né? Na verdade, eu nem sabia que nós já tínhamos uma resolução desde 2018, que né, o nosso conselho já aprovava esse atendimento online, porque para mim era algo que não podia acontecer, porque a gente pensou sempre isso muito sobre aquela questão do SET, né? E foi uma briga, né? Demorou bastante, né, para sair essa liberação. E aí, de repente, a gente se viu sem poder ir para o consultório, mas, ao mesmo tempo, com a necessidade de continuar atendendo a nossa demanda, né? Então, no começo, foi um pouco difícil. Então, as horas de sono tiveram que diminuir, porque eu tive que estudar um pouco, ouvir alguns aprender a tecnologia, né? Aprender a trabalhar com a tecnologia, né? E aí, no começo, eu me via muito perdida, porque eu tinha que conciliar os horários de atendimento quando meus horários de soneca, ou no início da manhã, quando ele estava dormindo, ou quando meu esposo chegava em casa. E essa questão, às vezes, a gente programa, mas às vezes tinha que ser no improviso, com ele aqui do lado, né? Ou sentadinho no sofá e com os brinquedinhos dele, às vezes tinha que interromper. Até que, com o passar do tempo, a minha mãe começou a vir aqui para minha casa 3 dias por semana, no período da tarde, e que sempre foi minha rede de apoio, né, desde que o meu filho nasceu. E aí ela fica com ele algumas horas para eu conseguir conciliar o atendimento para todas as pessoas, mas ainda estou nessa condição de atender à noite, atender no inicinho da manhã, que ele ainda está dormindo, tentar conciliar uma soneca no período da tarde. E hoje, por exemplo, não deu certo. Hoje ele acordou muito cedo, e aí eu conversei com ele e tem que dar certo. Hoje deu. Ele ficou quietinho no sofá, assistindo um desenho, tomando café, e eu consegui fazer o meu atendimento. Que legal. E, assim, um desafio, né? Isso, né? No improviso e aprendendo todos os dias. É um desafio, sem dúvida. Mas eu acho que a grande vantagem é essa que você falou. Você pode encaixar o seu horário, né, as demandas do seu filho mais próximo. Muito legal, Lara, obrigada. Vou pedir para a Patrícia se apresentar um pouquinho, contar aí a sua história, como é que tem sido depois da faculdade, depois que nós nos formamos, e como é que tem sido aí conciliar a sua vida de mãe. Boa noite, Érica. Boa noite, meninas. Nós nos formamos há 14 anos e, né? E nos primeiros anos, nós nos formamos em Minas, eu voltei para casa, moro no interior de São Paulo, em Itatiba. Nos primeiros anos, eu trabalhei fora da psicologia,
queria muito minha independência financeira, queria colocar a mão na massa. Itatiba tem uma faculdade forte em psicologia, então a gente tem aqui muitos profissionais, né? E nesse meio tempo veio a maternidade. Eu tive 2 filhos e num curto período de tempo eles foram muito desejados e eles tomaram ocuparam todos os meus pensamentos. Eu deixei de ter aquele sonho profissional, né, do foco, né, na profissão, e acabei me dedicando a eles e aos trabalhos que não eram dentro da área de psicologia. Em 2010, eles já estavam um pouquinho maiores, né, com 2, 3 anos, já estavam saindo aí da primeira infância. Eu comecei a trabalhar como psicóloga, passei num processo seletivo aqui da prefeitura para trabalhar nas especialidades. Então, trabalhei no centro de reabilitação, né, junto com a equipe de fisioterapia, com pacientes neuro, trabalhei na PAI, trabalhei no ambulatório de saúde mental e trabalhei com crianças vítimas de violência sexual. Depois, eu fui para a equipe do NASF, né, como a Larissa também dei uma passadinha pelo NASF, fiquei alguns anos atendendo as unidades de saúde, aprendi muito sobre a rede de serviços, né, tanto na secundária e depois na primária, e por fim, há 6 anos, eu estou dentro da assistência social, né, trabalho no SUAS, trabalhei um tempo no CRAS, como psicóloga de CRAS, e agora eu estou como coordenadora do programa Criança Feliz, que é um programa federal, e que os municípios que executam, né? A gente trabalha com crianças de 0 a 3 anos em visitas domiciliares. São crianças que fazem parte do cadastro único, que estão em situação de vulnerabilidade e eu gosto muito de trabalhar com essa faixa etária. Eu estou acabando uma especialização em promoção do desenvolvimento infantil, né? Tirando o trabalho na prefeitura, conforme os meus filhos foram crescendo e ficando um pouco mais independentes, eu pude também me dedicar à clínica, porque, como a Larissa, eu também gosto muito dessa parte, né? E tenho me dividido entre a clínica e o serviço público. Mas a maior parte do meu dia, minha carga horária maior ainda é no serviço público, né? Ainda na prefeitura. E eu sempre falo que eu gosto de continuar atendendo na clínica, porque quando a gente está numa rede de serviços, a gente se depara com muitas questões assim, políticas, de leis, do Estado, dos grupos, né? E na clínica é você e o seu paciente, né? Você se conecta com o individual de cada um, com os sentimentos mais profundos ali. E aí eu gosto de sempre estar em contato com isso, porque quando eu estou olhando para o macro, para os números, para as estatísticas, eu lembro que cada número ali é uma pessoa, ela importa, é uma criança, né? E aí eu tenho me dedicado a isso. Os meus filhos, eles já são pré-adolescentes, né? E hoje eles são bem independentes. Agora, com a pandemia, estão tendo aula em casa. É um desafio mesmo, né? Como a Larissa falou. Até para a gente ter essa conversa hoje, agora, né? Que a gente está em casa. Eu tive uma conversa antes com eles, explicando o que eu ia fazer. Porque eles gostam muito de ter a gente acessível aqui, né? Então, tudo eles chamam, querem que a gente participe, mas também conseguem já entender e esperar. Perfeito. Eu acho que uma semelhança muito grande, né, Paty, em relação à Lara, é essa diversidade de áreas, né, que você foi atuando também e você conseguir conciliar 2 trabalhos, né, hoje com os filhos.
E os filhos ainda tendo aula em casa, né? Home office, e é isso mesmo. Você conseguir, de fato, colocar, né, o momento de estar com eles e o momento de você trabalhar. Muito legal. Alguém quer fazer pergunta, Lara? Então, Patrícia, eu fiquei pensando que quando você estava falando, né, que a criança, ela traz para nós um despertar muito grande para querer trabalhar, né? Pelo menos comigo sempre foi muito assim, né? E hoje você, com esse trabalho, né, o seu trabalho é focado em crianças de 0 a 3 anos, né? O que você conta para nós de como essas crianças estão lidando, como é que está a ansiedade em relação a todo esse momento que nós estamos vivendo com a pandemia? Olha, está sendo bem desafiador. O programa agora, a gente está fazendo atendimentos remotos. A gente passa algumas atividades e a família filma a criança fazendo, né? E as mães continuam conversando com a gente, e o que a gente procura falar para elas é que a criança, ela às vezes ela nem fala ainda, né? Mas ela está entendendo que a rotina mudou, que todo mundo está com mais medo, que está tudo uma tensão no ar, um monte de notícias que às vezes elas não compreendem, mas que afetam elas, né? A gente orienta para que elas perguntem dentro, né? Todas as mães perguntem para os seus filhos dentro da idade deles o que eles estão sabendo, o que está acontecendo, o que preocupa eles, né? Então, por exemplo, uma criança outro dia disse para a mãe: ai, mãe, o meu problema é que na festa junina da escola eu não vou poder ir e o meu par na quadrilha vai ficar sozinho. Então, assim, cada um tem o seu conflito nesse momento, né? E assim, os menorzinhos que ainda não se expressam, a gente precisa observar se teve alguma mudança de comportamento, redobrar a calma e a paciência, porque eles precisam encontrar, né, nos pais, o apoio e a proteção, se sentirem seguros num momento que está todo mundo inseguro, né? Então é importante estar sempre conversando e escutar com o coração aberto mesmo. Muito legal, acho que é bem isso mesmo, né, Paty? Não só como psicóloga, mas como mãe, né? A gente realmente ouvir essa subjetividade de cada um que está passando nesse momento, né? Muito bom, muito obrigada. Queria que a Gisele se apresentasse, falasse um pouquinho do seu desafio aí como psicóloga e como mãe. Oi, boa noite, meninas, tudo bem? Então, 14 anos já, né, que nós formamos. Desde então, o começo sempre é difícil, né? A gente fica doido para estar trabalhando, para encontrar uma área para atuar. No começo não foi diferente comigo. Eu comecei na área de RH, numa empresa fazendo seleção. Depois teve uma outra oportunidade em uma outra agência de empregos, fui para lá. Continuei também na área de seleção de pessoal para estar encaminhando para as empresas. Nesse período, no ano de 2009, eu engravidei, fiquei grávida. E assim, como a empresa já estava passando por alguns problemas, eu decidi me ausentar, me retirar para estar curtindo o meu momento de gravidez. Então foi um momento muito importante para mim, foi muito prazeroso, né? Foi muito bom. Aí, nesse período, quando meu filho já estava com 2 anos e 9 meses, eu comecei a trabalhar numa escola de 0 a 5 anos, numa escolinha infantil. E, ao mesmo tempo, eu conciliava com a clínica, que sempre foi uma coisa muito prazerosa para mim, atuando na abordagem humanista. E eu fui conciliando atendimento, maternidade e esses 2 empregos, né? Até porque a escola não era todo dia, eu ia uma vez na semana. Então foi muito importante para mim também. Depois de um longo período, de alguns anos, a escola passou por mudanças, reformulações, novos donos. Eu me ausentei da escola e fiquei só com o consultório mesmo, né? No qual eu estou até hoje atendendo adulto, crianças, né, adolescentes. E agora meu filho já tem 11 anos, já está na fase de pré-adolescência. Então, assim, eu busco conciliar
meus horários de atendimento com os horários das aulas, né, para eu estar sempre presente, para buscar, para levar, e também com as aulas extras que ele faz, que é no período da tarde. Uhum. Então, assim, até o momento tá indo tudo bem, eu tô conseguindo conciliar, né? E assim, com essa pandemia, mesmo ele tendo aulas online, ele tá se saindo super bem, não tem assim, reclama a falta de ter contato com os amigos, reclama muito. Mas e jogar Todos bola, nós, né? Acho que todos nós, né, Gi? E uma muito. coisa muito interessante é como a gente vai revendo a nossa carreira de acordo com a maternidade, né? Então, quando você estava grávida, você acabou mudando, e agora que ele está grande, né? Já está um mocinho, você Uhum. começa a repensar novamente. Então, realmente, como o nosso ciclo aí de maternidade e a idade dos nossos filhos vão influenciando, Vão né, a nossa influenciando na carreira. vida. Muito bom, Uhum. muito legal. Mayra, quer fazer uma pergunta? Oi, meninas, tudo bom? Gi, qual foi a rede de apoio que você, se você teve, né, uma rede de apoio quando você começou, voltou a trabalhar e como você conseguiu voltar, fazer esse processo, né, esse movimento? Então, Mayra, foi assim, eu contei com o apoio do meu esposo e da minha tia, né, que mora comigo. Nos momentos que eu agendava pacientes ou ia para a escola, ele ficava com ela ou com o pai dele, que aí eu conciliava os horários para atender à noite, quando ele retornava. Foi muito importante esse apoio familiar para mim estar voltando a trabalhar, né, a atuar. Muito E bom. também ele começou a estudar também na parte da tarde. Foi muito importante até A para ele, foi família e ótimo a para o escola, desenvolvimento. né? E a Dão esse escola. suporte para nós. Muito legal, muito bom. Mayra, quer se apresentar um pouquinho, falar um pouco da sua história, a nossa mãe mais fresquinha aí do grupo, recente, como você tem feito aí para sonhar com a sua carreira e realizar o sonho da maternidade? Eu sou a Mayra, né? Formei com as meninas. Também quando eu sempre fiz o meu estágio hospitalar na maternidade. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa maternidade, né? Como voluntária, assim como a Larissa, e depois eu fui contratada. E então, eu gosto muito dessa parte, né, do desenvolvimento infantil. Gosto muito da primeira infância, de 0 a 3 anos, como a Paty, né, falou. E aí, quando eu fui fazendo o trabalho de conclusão de curso, eu tive como orientadora uma obstetra, e ela me convidou a pensar na questão da mulher. Então, eu acabei ampliando esse olhar para onde tudo começa, né? Que é no momento da gravidez. E aí foi muito rico, né? Poder ver esse de um novo ângulo, poder também entender como é que tudo acontece. Atualmente eu sou mãe, porém, toda essa experiência, quando a gente é mãe, parece que fica guardada numa caixinha muito bem trancada e muitas coisas. Nós nos encontramos, eu me encontro muitas vezes numa posição do não saber, né? Em geral, é isso. Muito bom. Acho que você trouxe uma questão, até vou falar um pouquinho da minha carreira, né? Eu estou bastante, há 14 anos quase, aí com RH e clínica, mas essa parte do não saber é fantástico, né? Acho que com a evolução que a gente está passando tecnológica, dessa própria pandemia, né? Uma das ferramentas que a gente tem usado para inovar e para se reinventar é o desconstruir, né? Então, tem muitas metodologias até no mercado, por exemplo, o Design Think, que fala exatamente isso, né? Você deixar de achar que você sabe, né? Ou que você estudou, e realmente aprender com aquele momento. Então, eu acho que tanto, né, a sua maternidade aí, né, tem te feito estar nessa posição,
como a carreira, né? A carreira a gente vai também se reinventando e se reaprendendo de acordo com esse movimento aí da vida e de ser mãe. Muito obrigada, Mayra. Gisele quer perguntar? Quero perguntar para a Mayra. Perguntar para ela o quanto que as escolhas dela têm a ver com as experiências de vida que ela passou até agora. Acho interessante essa pergunta, né, Gi, porque me faz lembrar tem um livro do Bion que fala aprender com as experiências, né? E realmente todas as experiências que a gente tem na vida, elas vão influenciando nas nossas escolhas, né? Vão norteando de certa forma as nossas escolhas e por onde a gente vai trilhando, né, os nossos caminhos futuros. E aí me faz também pensar que essas experiências, quando junto delas vem a experiência emocional, esse aprendizado, né, esse registro tem um significado maior. Não sei se vocês recordam, mas no final de um semestre, a Adriana perguntou para a gente se a gente lembrava qual foi o conteúdo da primeira aula que ela deu para a gente. Aí chutou tal. E aí ela trouxe, né, que provavelmente o conteúdo a gente não lembrava, mas a gente lembrava da experiência emocional, do que tinha sido norteado ali de afeto, né? A Adriana foi nossa professora há alguns anos, para quem não conhece. E de fato, a nossa história de vida, né? Tudo isso influencia nas nossas escolhas, né? Porque a gente não é uma folha sem registro. O bebê, sim, mas agora tem estudos que dizem que quando ele está no ventre, né, já tem um monte de registro aí, né? Mas, assim, nós temos essas experiências, são os nossos registros e nos acompanham por toda a vida. Então, o que eu vivi tem uma relação direta com as minhas escolhas. Perfeito, muito legal, muito bom. Acho que eu vou até puxar aí o gancho disso, né, e falar um pouquinho. Acho que o meu registro, que eu me lembro, é assim, né, minha irmã também é psicóloga e também trabalha em RH. Então, eu fui seguindo um pouquinho ela e atuei em grandes empresas, né, o Grupo Pão de Açúcar, a Almint, sempre com RH, desde seleção, treinamento, toda a parte de desenvolvimento, né, enfim. Mas eu acabei indo, tinha clínica também junto, acabei indo empreender. Em dado momento da minha vida, eu vi que meu filho acabava ficando muito na escola, né, então eu via ele 3 horas por dia, mais ou menos. E no começo da minha carreira foi bem mais difícil, porque eu viajava muito, então ele ficava mais com o pai. E um dia ele me chamou de tia, e aí eu falei, não, eu preciso rever minha carreira. E aí eu tentei criar, né, reinventar, que eu acho que é o que a gente falou um pouquinho na hora que a Gisele estava comentando a vida dela e a Mayra, nesse sentido de que eu falei, bom, vou empreender, e aí montei uma startup que é voltada para RH, mas ela tem aí todo o seu lado psicológico, né? Então tem o teste psicológico, tem toda a análise psicológica. E consegui estar mais com meu filho, né? Então consegui fazer mais os meus horários, como a Lara trouxe, dar mais qualidade, né, ao tempo de estar com ele. E estou conciliando aí, acho que muito como a Patrícia trouxe também, tanto a startup quanto a clínica, né? E eu acho que isso tem feito para mim um sentido muito grande, né? Eu acho que é o que eu comecei falando na nossa webinar. Para mim foi muito, a minha maternidade, ela de fato me guiou para eu estar em startup, e o que eu vivi como RH e vi, né, minha irmã vivendo, eu trouxe para um sistema que realmente atua como RH. E tem todo o lado psicológico, né, que eu coloquei ali dentro do sistema, um teste psicológico, como também
eu continuo atuando aí na clínica e consigo conciliar mais minha vida com o meu filho, com a minha casa, enfim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero, Érica. Primeiro, assim, parabéns, porque a gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil, né? Tem que ter criatividade, jogo de cintura e ainda vou além. Na faculdade a gente não aprende muito, né? A faculdade de psicologia não te ajudou muito nessa parte de empreendedorismo. Mas eu tenho certeza que você levou a psicologia lá para dentro da startup. E queria que você contasse um pouquinho mais, além dos testes, né? O que você está levando da psicologia para a sua startup? Perfeito, Paty. Assim, claro que a gente nunca para de estudar, né? Então, eu fui realmente fazer especialização na parte administrativa, gestão de negócio, enfim, né? Para saber administrar, como também startup. E acho que a psicologia, eu consegui trazer ela, né, para nesse mundo tecnológico que a gente está, onde você consegue desenhar um perfil e linkar esse perfil com o que seria uma tecnologia para o que a empresa precisa, né? Então, por exemplo, no RH, o recrutamento, que geralmente é uma psicóloga, que faz entrevista e vê teste, né? Para realmente ver o seu perfil e ver se você tem essa aderência, hoje, pela inteligência artificial, que é, né, a metodologia do meu sistema, ela consegue fazer essa leitura. Então, eu acho que foi esse o segredo, né? Parametrizar o comportamento humano para dentro de uma plataforma, um robô que possa fazer essa leitura e ajudar a empresa a dizer quem é o profissional mais aderente, o que esse profissional pode se desenvolver e, de fato, acelerar o processo aí nas empresas e ser mais assertivo. Então, acho que foi essa grande sacada, né? Transformar aí um pouco essa leitura que a gente faz para dentro de um sistema para que ele possa nos ajudar a fazer essa leitura. É isso? Sensacional. Muito bom. Obrigada. Quero agradecer vocês e a gente se encontra aí no próximo webinar. A nossa ideia aí é falar um pouquinho do nosso vínculo das mães e a gente se encontra. Muito obrigada a todas. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada.